Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de João Fonseca. Temos que falar do tenista brasileiro que tem sido o centro das atenções do esporte aqui no país. E agora que ele vai jogar o Australian Open, vai jogar na primeira rodada contra Andrei Rublev. É uma primeira rodada blockbuster, isso é inegável, né? Um jogo muito interessante entre um dos melhores tenistas dos últimos anos, o Rublev, que é uma figura cativa no top 10 pelo menos há 5 ou 6 anos. Ele consistentemente vem classificando para o ATP Finals, está entre os 8 melhores do ano. É aquele negócio, né? O que a gente às vezes implica talvez com o Rublev é que ele parece nunca dar o passo adiante necessário, que por exemplo o Fritz deu, né? Tipo, o Fritz agora chegou a ser 4 do mundo, conseguiu chegar à final de Grand Slam, né? Tipo, o Rublev, ele já ganhou Masters 1000, já tem algumas campanhas muito bacanas, né? Tipo, já foi semifinalista de ATP Finals, mas a questão é, o Rublev, ele nunca passou das quartas de final de um Grand Slam, né? Tipo, ele já fez em todos, inclusive, né? E tem o pior aproveitamento de quartas de final de Grand Slam da história. Mas é aquele negócio, né? Ele sempre foi um tenista que, assim, era difícil ver ele perdendo para um cara inferior, principalmente num Grand Slam, né? Tipo, o problema é que chegava nos grandes desafios e ele ficava por detalhes, às vezes, né? Tipo, o jogo contra o Chile de Roland Garros, foi tie-break de quinto set, né? Mas fato é que assim, a gente está falando de um jogo em que, obviamente, o João Fonseca, as pessoas criam expectativa que ele pode surpreender, e pode acontecer, ele pode surpreender, mas eu acho que as pessoas, assim, elas primeiras, não precisam ir nas redes sociais do Rublev ficar fazendo aqueles tipos de comentários, né? Tipo, eu acho que é uma palhaçada. E segunda coisa para entender, ele é um cara que joga em um nível de intensidade física, né, muito acima do João Fonseca, e Grand Slam leva-se muito a questão física, né? Tipo, não é apenas uma melhor de 3 sets, né, que você pode já jogar a uma porcentagem, ao pé do acelerador mais alto, para ser uma partida mais curta. É uma melhor de 5, ele vai enfrentar um dos jogadores mais fortes no fundo de quadra da atualidade, que tem um forehand extremamente letal, funciona de quase todos os tipos de situações paralelas, cruzadas, ângulos, profundidade, potência, assim, de cima para baixo, com topspin. É, para mim, um dos forehands mais completos que o tênis tem nos últimos anos, do Andrei Rublev. O problema é que, assim, o Rublev, eu não acho que o problema dele seja técnico. Ele sabe fazer devolução, saque, ele se movimenta bem em quadra. Não é um cara que varia muito o jogo, eu acho que isso é um problema do Rublev, ele é um cara da pancadaria franca no fundo de quadra, ele não muda isso. E para mim o principal problema é mental. Ele é um cara que se absorve muito por momentos ruins de jogo, né? Ele é um cara que tem dificuldade em controlar as emoções dele, e acho que esse último ano foi mais complicado. A gente sabe que o mundo do esporte ele é muito exigente mentalmente falando, ele já confessou ter depressão, a pena, né, que já passe por um negócio desse, por esse tipo de problema, mas fato é que assim, esse é o grande obstáculo do Rublev. Mentalmente, ele tem esses bloqueios. Mas o que eu falo aqui sobre o João Fonseca, não esperem que o cara faça uma campanha de quartas, semis ou final, logo no primeiro Grand Slam, não porque ele não tenha talento para isso, mas porque fisicamente, né? Tipo, vou pegar um bom exemplo, o Thiago Wilde no Roland Garros de 2023, ele ganha do Daniil Medvedev na primeira rodada, muita gente acreditou que já ia longe no torneio. Ele caiu na terceira rodada, ele vai até vencer a segunda, né, contra acho que o Pedro Cachin, que não vivia super fase na época, né? E aí ele perde pro Yoshihito Nishioka. Aí você, qual é a lógica disso? Ele ganha do Daniil Medvedev, que vinha de título em Roma, aí vai enfrentar o Yoshihito Nishioka e perde. Porque assim, enquanto o Medvedev, ele estava inteiro fisicamente, né? E ele conseguiu jogar uma partida de alta intensidade com ele e conseguiu levar até o final. Mas já contra o Cachin já mostrava cansaço, e contra o Nishioka ele morreu fisicamente, né? O próprio Nishioka, que está mais acostumado com o Grand Slam, estava mais preparado para aquilo. E eu acho que assim, o João Fonseca, ele nos últimos jogos tem jogado quanto? 50, 70 minutos, tá nunca fugindo muito desse padrão, que é um pouco assustador, né? Mas a questão é, o Rublev, talvez um set vai demorar isso com ele, né? E assim, um set de muito mais correria, e ele tá enfrentando o João Fonseca, tenistas muito inferiores ao Rublev. Nesse espaço amostral de vitórias, começa desde o Next Gen até agora, os tenistas mais próximos do Andrei Rublev, em termos de nível técnico que o João Fonseca enfrentou, foi quem? Arthur Fils e o Jakub Mensik. Lembrando que o jogo contra o Mensik foi pro tie-break do quinto set, naqueles moldes lá de Next Gen, mas só para mostrar que foi um jogo duríssimo, né? O Arthur Fils foi um pouco mais tranquilo. Eu acho que o Rublev faz quase tudo melhor que o Arthur Fils, né? E o Mensik é muito talentoso, mano. Não vou, acho que, colocar ele acima de um cara como o Andrei Rublev. Ainda mais Grand Slam, né? Tipo, o Grand Slam é um negócio diferente. E eu tô muito curioso para essa partida, porque assim, eu gosto muito do Rublev, eu acho um tenista muito bom. Eu queria que ele desse o próximo passo, eu queria que ele fizesse uma semifinal de Grand Slam, seria bom para a carreira dele.
Mas assim, eu acho que o grande problema para ele é essa questão mental e como ele vai gerenciar, porque certamente não será um jogo fácil para ele. Eu não acho que ele tá feliz que vai enfrentar logo o João Fonseca na primeira rodada, visto que outros tenistas que vieram do quali eram mais tranquilos, e o Rublev tá pensando em ir longe no torneio, ele defende pontos de quartas de final. Acho que ele pode deixar até o top 10 caso ele caia na estreia, que não é nada positivo. Mas falando do João Fonseca, eu acho que ele pode sim até as oitavas de final, mas eu acho que a partir dali fica difícil, porque ele tem que gerenciar um cansaço muito maior do que ele está acostumado. Ele vai jogar no mínimo 3 sets. Isso em um ambiente hostil de clima, que é o da Austrália. E assim, o nível de tenistas que ele vai enfrentar agora é muito superior a dos Challengers e a do qualificatório que ele teve agora. Então assim, isso as pessoas têm que colocar na cabeça, né? Mesmo um Wawrinka, que pode ser o oponente de segunda rodada dele, caso ele dê um jeito de superar o Rublev. O Wawrinka, gente, por mais que tenha 39 anos de idade, ele tem mais técnica do que os caras que ele enfrentou lá em Challenger, né? O Wawrinka até, tipo, esse é o cara que talvez o João Fonseca consiga vencer no físico, né? Mas no primeiro set eu duvido que vai ser tranquilo, né? O Wawrinka tem a qualidade do backhand, ele é muito inteligente taticamente falando. Então, assim, pra mim, assim, as pessoas têm que ter consciência, né? Mão na cabeça e pensar. Ele é um garoto de 18 anos. Ele vai ter o ano que vem, o ano depois desse, mais 10 anos em sequência, outros 5, seja, você vai ter talvez 20 anos se ele quiser de tênis alto nível. Só parando pra pensar no Gael Monfils. Monfils era profissional em 2005, a gente tá em 2025 e vai fazer uma final hoje às 10 da noite, entende? Carreira de tenista é longa, né? Se o cara se cuida, se preserva bem, né? É uma carreira longa. Eu tô falando de um cara que jogou quase 1000 partidas na carreira, o Gael Monfils. Não sei se chegou a tanto, né? Mas a questão, um cara que já tem mais de 500 vitórias, foi top 10 por muito tempo. Então, assim, isso um cara e que fisicamente exigiu muito do corpo dele. Mas tá aí, né? Se você consegue se cuidar, você tem uma carreira muito longeva. Então, assim, não dá pra exigir que ele tenha já o sucesso de um campeão logo no primeiro torneio. Pensar que esse ano é transição do nível Challenger para o nível ATP. Que ele vai começar a jogar torneios ATPs com mais frequência, vai ter a Golden Swing em fevereiro, que eu acho que aí, quem sabe, a gente tem uma esperança maior de título, mas né, garantir, por exemplo, a ATP 500 do Rio. Vai ter o Zverev, gente, vai ter gente grande no ATP 500 do Rio. Não pense que vai ser tranquilo, não. E assim, parar pra pensar nisso, né? Tipo, pensar na Golden Swing, onde ele vai jogar torneios ATP, deve receber convites para jogar nesses torneios que acabam ficando um pouco mais esvaziados por causa das quadras duras no Oriente Médio e na América do Norte, né? E assim, é ali somar pontos e quem sabe, jogando lá em John Wells, jogando Miami, ele já conseguiu somar mais pontos para quem sabe colocá-lo lá já em chaveamentos ATP também para a gira de Saibro na Europa. Eu acho que o pensamento é fazer a transição do Challenger para ATP e quem sabe terminar o ano ali no top 50, né? Tipo, eu acho que isso seria um ano extremamente bem sucedido, porque para estar no top 50 você precisa de umas 20 vitórias em nível ATP no mínimo. Então, é isso que ele tem que pensar. E vamos ver. Eu acredito que a Australian Open, o melhor que ele pode extrair aí é a experiência, o desenvolvimento que ele pode ter. Jogar contra o Rublev vai ser muito bom em termos de aprendizado, que ele vai enfrentar um cara que acelera muitos golpes, que joga de maneira similar, que vai fazer em alguns momentos provar do próprio veneno de ser sufocado por um grande volume de jogo. Então, assim, um cara que tem uma intensidade dentro de quadro extraordinária. Então, assim, é uma oportunidade legal demais para aprender e, obviamente, tentar e ver o que ele precisa ainda evoluir no jogo para voltar mais forte nos próximos confrontos. Mas é aquele negócio. Para mim, ele tem chance, sim, de incomodar o Rublev, quem sabe não vence, mas não acho que isso tem que ser responsabilidade dele, né? Ele tem que entrar em quadro, obviamente, para tentar fazer o melhor dele. Se der para ganhar, maravilha. Mas entender que, assim, perder para um Andrei Rublev é normal. Não é o tipo de coisa que, nossa, que horrível, perdi pro Andrei Rublev. Ele é 9 do mundo, ele, como eu disse, ganhou do Alcaraz ano passado. Além do Alcaraz, é o único que ganhou do Sinner em quadradura no espanhol, só pra vocês terem ideia, aquela vitória espetacular em Montreal. Ele ganhou o título de Masters 1000 ano passado também. Então, assim, o nível do Rublev é altíssimo. Quando tá jogando bem, é uma chatice enfrentar. Porque, como eu disse aqui, ele tem um volume de jogo fantástico no fundo de quadra e quando ele está confiante, ele é capaz de direcionar golpes com facilidade e sufocar os adversários. Então, curioso para ver. Esse jogo, obviamente, tomara que não seja muito de madrugada, porque eu quero ver muito essa partida do João Fonseca contra o Andrei Rublev. Deus tenha piedade do meu cérebro e também dos meus olhos, porque acho que vai ser um dia de bastante sono para mim. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.